irmãos, graça e paz a todos. Estamos aqui para mais uma comparação. Já faz tempo que eu não faço, comparações. E dessa feita eu quero fazer uma comparação do comentário de João do D.A. Carson e o comentário de João do William Hendrickson, daquela famosa série da cultura cristã. Ok? A série completa da cultura cristã. Esse comentário da Shed, a Shed está trazendo e vai trazer essa série completa do Novo Testamento. É uma série em inglês que já está completa, né? Com grandes escritores aí. O D.A. Carson comentou o Evangelho de Mateus e o Evangelho de João, que eu já fiz aqui o review, né, de ambas as obras. E o de Marcos e de Lucas é o James Edwards. O comentário de Tiago, Colossenses e Filemão, quem comenta é Douglas Moore. Douglas Moore. Parece que o próximo que vai sair vai ser do Antigo Testamento de Provérbios. Tem também do de Isaías, do Alec Motyer, que também é excelente, tá? E é uma série famosíssima lá nos Estados Unidos, né? Na Inglaterra, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento. Então, eu estaria aqui falando para vocês sobre ambos os comentários, né? E o primeiro comentário que eu quero falar é o comentário do D.A. Carson. Como eu já fiz o review dessa obra, não vou entrar em detalhes, né? Eu já fiz o review dessa obra, você pode verificar aqui no meu canal. O Carson, a introdução dele é melhor do que a do William Hendrickson. É muito mais exaustiva, porque são 100 páginas. A do William Hendrickson, a introdução aí dá 80 páginas, 81 páginas. Né? E o Carson é muito mais atual. Claro que essa segunda edição do comentário de João do Hendrickson é excelente, né? Já está revisada, porque o Hendrickson começou a escrever esses comentários no ano de 1953. E o Hendrickson, ele faleceu em 82, em janeiro de 82. Aí Simon Kistemaker pegou, né, a obra do Hendrickson e terminou. O último comentário que ele comentou, o Hendrickson, ele já estava doente já, foi o comentário de Romanos. Quando ele completou o comentário de Romanos, meses depois, em janeiro de 82, ele veio a falecer. Tá aí o Hendrickson, era um exegeta, é professor de grego, foi professor no seminário João Calvino por 10 anos, professor do Novo Testamento, um erudito em Novo Testamento, assim também como D.A. Carson. Então, quando você vai ver e vai comparar o comentário do D.A. Carson, que é um dos maiores eruditos em Novo Testamento da atualidade, eu não sou muito fã do D.A. Carson em relação aos comentários dele, porque ele é muito prolixo, ele é muito técnico, é difícil às vezes entender. O D.A. Carson, ele é bom em comentar o texto, mas ele é péssimo em aplicação. É só você pegar os comentários do James Edwards, de Lucas e Marcos, e os comentários de Mateus e de Marcos, de Mateus e João. Vocês vão ver. Então, eu uso mais para pregar os comentários do Hendrickson, tá? Mas o comentário do Carson, de João, ele é muito mais exegético. Ele é muito mais exegese do que o do Hendrickson. O do Hendrickson é mais aplicação, é muito mais fácil a aplicação, tá? Então, por exemplo, você quer uma introdução do Evangelho de João, você vai dar um estudo do Evangelho de João, um evangelho maravilhoso, tá? Você deve usar o Carson, porque ele traz muito mais informações do que o Hendrickson. Por exemplo, ele vai começar falando aqui, algumas características do Evangelho de João. Como se compreende o Evangelho de João? Comentários selecionados. A igreja primitiva. Então, você vai ver os pais da igreja usando o tempo todo o Evangelho de João, né? Papias, Irineu de Leão, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, Justino Marte, né? Eusébio de Cesareia, Agostinho de Hipona, Jerônimo, enfim, inúmeros pais da igreja citando o comentário de João e falando que João, o apóstolo que escreveu. Né? Então é quase uma posição pacífica na academia que foi João, o discípulo amado, que escreveu. Então João na igreja primitiva, isso não tem no Hendrickson, não tem.
as discussões mais recentes sobre o Evangelho de João, tá? E a posição atual sobre o Evangelho de João. Isso o Hendricks não traz. Então, a vantagem desse comentário é essa. Então, na terceira parte, ele vai trabalhar sobre a autenticidade do quarto evangelho. Né? Aí ele vai falar a possibilidade de uma crítica da fonte efetiva no Evangelho de João, o desafio da unidade estilística, do estilo de João, a relação entre o quarto evangelho e os sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, reflexões sobre o pano de fundo conceitual, uma avaliação da nova crítica. Isso o Hendricks traz, mas traz pouco. Então ele é muito mais exaustivo aqui na introdução do que o do Hendrickson. Tá? Não que o do Hendrickson seja ruim, mas o Cássio ele é mais exaustivo nessa questão, traz muito mais coisa. E você sabe que o Evangelho de João, muita gente defende, inclusive o Raymond Brown, né, que a editora Paulus, junto com a Academia Cristã, eu acho, lançou agora o comentário dele de João, 2 volumes, monstruoso. O Brown defendia que João ele teve teve outros escritores que escreveram o livro, principalmente o final do livro. Ele vai defender essa tese, o Brown, na sua obra. Depois aqui, o Cássio vai tratar a autoria do quarto evangelho, data e proveniência do quarto evangelho. A data é muito complicada se definir qual foi a data que João escreveu. O propósito do Evangelho de João, qual foi o propósito de João escrever. Algumas ênfases teológicas em João. Tá? Pregar fundamentado no quarto evangelho, a estrutura do quarto evangelho, do Evangelho de João. Aí depois vem a análise e na página 109 começa o comentário. Então são 100 páginas aí, 100 páginas, ele dando uma introdução longa, exaustiva sobre o Evangelho de João na história, tá? Então o Carlson, vou mostrar para vocês aqui, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Vamos lá. O Carlson, no capítulo 8, isso eu falei lá, quando eu fiz o review no meu comentário, ou melhor, fiz o review desse livro. Deixa eu pegar o capítulo 8, que o Carlson ele é muito honesto, tá? O capítulo 8 aqui, de João. Deixa eu só pegar a passagem para vocês verem aqui. É o capítulo 8, Vamos pegar. Aquele texto da mulher adúltera não faz parte do Evangelho de João. Não faz parte, tá? Então aqui, nesse discurso aqui, a mulher surpreendida em adultério, ele vai ser honesto. O Cássio vai dizer que essa passagem dessa mulher adúltera não faz parte do Evangelho de João, não faz parte, porque todos os manuscritos, os melhores manuscritos, não constam dessa passagem. Possivelmente essa passagem fazia parte de Lucas. Então ele é honesto. Ele vai dizer que não foi João que escreveu. Colocaram aqui. Tá? Então o capítulo 8, capítulo 7, do versículo 53 até o capítulo 8, versículo 11, não é do Evangelho de João. Quem fala isso é Carlson, um erudito em Novo Testamento. Assim também como o Wilbur Pinkering também fala sobre isso. Daniel B. Wallace também fala sobre isso. Bart Ehrman, apesar que ele é um crítico textual, ele é um agnóstico, né? Mas ele, de fato, não faz parte mesmo. Foi incluído aqui. E o Carlson aqui ele é muito honesto nessa parte, né? E os comentários do Carlson, tá? São todos exegéticos. Ele aplica, mas a aplicação do Hendrickson é muito melhor, tá? Essa é a minha opinião. Se você tem esses 2 comentários, compare os comentários de ambos e vocês vão entender o que eu estou falando. Então, o Cássio ele vai trabalhar perícope por perícope, capítulo por capítulo, versículo por versículo, comentado. Há versículos que ele vai comentar mais, como aqueles versículos polêmicos.
né? Os textos mais exaustivos. Ele vai trazer a visão de certos teólogos, da patrística, vai fazer análise grega do texto, o texto grego, a palavra grega. Tá? O Carlson, ele arrebenta, mas ele enrola muito. Ele é muito técnico, muito prolixo, às vezes, e eu não gosto disso. Por isso que eu prefiro, em relação à aplicação, o comentário do Hendrickson. Tá? O comentário do Hendrickson. Então, você tem em mãos um excelente comentário escrito por um dos maiores eruditos em Novo Testamento, que é Leah Carlson. Tá? E ele é muito honesto nessa obra. Honesto mesmo. Tá? Então, se você quer um comentário maravilhoso, se você quer um comentário suntuoso, compre essa obra do Carlson. Tá? Eu vou só pegar aqui um comentário do Carlson, né? Depois pegar o mesmo comentário do Hendrickson. Vamos pegar o comentário do Carlson aqui. Deixa eu pegar aqui o comentário do Cássio. Vamos pegar aquele famoso texto de João capítulo 10, o versículo 30, que Jesus fala: eu e o Pai somos um. Deixa eu pegar rapidamente aqui. Ai, meu Deus, vamos lá. De 10:30. Aqui, ó. Olha o que o Cássio vai falar. Depois eu vou pegar a mesma passagem do Hendricks, tá? Deixa eu aproximar para vocês verem aqui. Pronto, aqui, ó. Vamos ler rapidamente aqui, ó. João 10:30. Os versículos 28 e 29 afirmam que ambos, lembrando que o Hendrickson e o Carlson são calvinistas, tá? Ambos são calvinistas. Os versículos 28 e 29 afirmam que ambos, o pai e o filho, estão engajados na perfeita preservação das ovelhas de Jesus. Portanto, não é de surpreender que Jesus possa dizer: eu e o Pai somos um. Um em um propósito. O que o pai pensa, o filho pensa. O que o pai quer, o filho quer. Os dois são intimamente ligados. A palavra para um é o neutro en, não no masculino reis. Jesus e seu pai não são uma pessoa, como o masculino indicaria, porque desse modo a distinção entre Jesus e Deus, já introduzida no capítulo 1, versículo 1, parte B, seria obliterada. E João não poderia se referir a Jesus orando a seu pai, sendo comissionado por ele e sendo obediente a ele, e assim por diante. Antes, Jesus e seu pai são perfeitamente um em ação, no que eles fazem. O que Jesus faz, o Pai faz, e vice-versa. Aí ele cita aqui, ó, João capítulo 5, de 19 em diante. Esse versículo tem gerado profundas e complexas controvérsias sobre a questão da natureza de Jesus. Arianos, aqueles que negam que Jesus seja verdadeiramente Deus, tanto antigos como modernos, têm entrado no debate, enquanto que muitos eruditos de convicção ortodoxa, ele também é, né, o Carlson, o que é ortodoxia? É a doutrina correta. Doutrina correta, isso é ortodoxia. Sustentam, não obstante, que esse versículo apoia somente uma unicidade funcional. Os seguintes 5 pontos podem ajudar a esclarecer as questões. Primeiro ponto. A linguagem da unicidade por si não é decisiva. Isso fica claro por 17 e 22, capítulo 17, versículo 22, em que Jesus ora para que seus discípulos possam ser um como nós. Um como nós somos um. Por outro lado, um apelo ao capítulo 17, versículo 22, não pode provar decisivamente que a afirmação eu e o Pai somos um, nessa passagem, refere-se meramente a uma unicidade de vontade ou ação, e está totalmente vazia de implicações metafísicas. Afinal de contas, esse é um livro no qual a palavra é abertamente declarada ser Deus. Capítulo 1, versículo 1 e o versículo 18.
no qual a confissão culminante é: Senhor meu Deus e Deus meu, no qual Jesus toma em seus próprios lábios o nome de Deus, no qual numerosas referências do Antigo Testamento, especialmente alusões, retratam Jesus estando onde somente Deus está. O leitor deve, portanto, hesitar antes de negar que haja qualquer tipo de declaração de divindade nessas palavras. Terceiro, o contexto imediato é o mais importante. Controle individual. Ele inclui não só as categorias claramente funcionais, nos versículos 28 e 29, a saber, Jesus e seu Pai, lembrando aqui, ó, vai ter várias notas de rodapé, tá? Nas páginas, várias, a saber, Jesus e seu Pai compartilham a mesma vontade e tarefa, a preservação das ovelhas de Jesus, mas também dois outros fatores. Primeiro, ele concorda com o capítulo 5, versículo 16 e seguinte, em diante, né? Lá também os judeus entenderam que Jesus estava blasfemando porque afirmou ser Deus. Eles, conforme já vimos, estavam parcialmente certos e parcialmente errados. Eles estavam errados ao pensar em outro Deus, um Deus rival. Eles estavam certos porque Jesus não só declarou que podia fazer somente o que o seu Pai deu a ele para fazer, mas ele fez tudo o que o Pai fez. Capítulo 5, versículo 19. Nenhum outro ser humano na corrente do monoteísmo judaico poderia seriamente fazer uma declaração desse tipo. Segundo, a unidade de vontade e tarefa nesse contexto é tão transparentemente uma vontade divina, uma tarefa divina, a saber, a salvação e a preservação de homens e mulheres para o reino, que embora as categorias sejam formalmente funcionais, alguma união mais profunda é pressuposta. Quarto, então é bem exaustivo, né? É importante lembrar que no quarto evangelho Jesus é o Filho único. Outros são filhos de Deus. Somente ele é o Filho, o revelador, aquele que veio do céu, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas, a videira verdadeira, a luz do mundo, a palavra feita carne. O leitor traz esse tipo de informação para a interpretação do capítulo 10, versículo 30, e deve. Quinto, no capítulo 17, versículo 22, a ordem da comparação não é recíproca. A unidade do Pai e do Filho é a realidade pela qual a unidade dos crentes deve ser medida, não o contrário. E como qualquer analogia que gera uma comparação, a analogia não pode ser forçada à exaustão. Em suma, embora as palavras eu e o Pai somos um não afirmem completa identidade, no contexto desse livro, elas certamente sugerem mais que o fato de que a vontade de Jesus estava em harmonia com a vontade de seu Pai, pelo menos no fraco sentido de que um ser humano pode às vezes regular sua própria vontade e atos pela vontade de Deus. Sem lugar disso, a vontade de Jesus é exaustivamente uma com a vontade de seu Pai. Algum tipo de unidade metafísica é pressuposta, mesmo se não articulada. Embora o foco seja um compromisso comum de pai e filho de manifestar poder protetor para o que eles possuem em comum, o desenvolvimento da cristologia de João, até esse ponto, exige que alguma unidade mais essencial seja pressuposta. Bem de acordo com o primeiro versículo do Evangelho. Mesmo de um ponto de vista estrutural, esse versículo constitui uma declaração esmagadora. O ápice para essa parte do capítulo, exatamente como, antes de Abraão nascer, eu sou, ego, eu e mi, no grego, né? É o ápice do capítulo 8. Os judeus tinham pedido uma declaração para que explicaria, uma declaração clara que explicaria se ele era ou não o Messias. Ele lhes deu muito mais, e a referência foi a mesma que em João, capítulo 5, versículo 18, e o capítulo 8, versículo 59. Interessante esse texto, né? Então ele vai falar, quando Jesus fala que ele e o Pai era um, está falando do propósito, tanto do Filho como do Pai. Agora vamos dar uma analisada no comentário do Evangelho de João, do William Hendrickson.
tá? Vamos dar uma analisada. Quase 900 páginas, né? Como eu falei, o Evangelho, o comentário de João, do Carlson, ele é muito mais exaustivo, tá? Tanto nos comentários, como também na introdução. E o comentário do William Hendrickson, né? Ele começa com a introdução, lista de abreviaturas, e já começa a introdução ao Evangelho de João. Aí ele vai tratar, né, autoria, data e local, leitores e propósito, características, gramática, tema e divisões do livro. E depois ele começa o comentário, né? A partir da página 86. Os comentários de todos os capítulos, dividido em perícopes, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Então, a introdução do Evangelho de João, tá? Do D.A. Carson é muito mais exaustiva, traz muito mais coisa do que do Hendrickson. Há algumas passagens, tá, que o Hendrickson vai comentar melhor do que o Carson, e vice-versa. Só que na aplicabilidade, o Hendrickson é muito melhor. Você entende melhor. O Carson, às vezes, ele não consegue aplicar. Essa é a minha visão. Não estou falando que ele é ruim, né? Estou falando que ele é muito técnico. Ele usa muito de academicismo, coisa que o Hendrickson não usa. Tá? O Hendrickson é mais simplório, no bom sentido da palavra. Então vamos pegar o mesmo comentário de João, capítulo 10, do Hendrickson, versículo 30. Você vê que o comentário do Carson foi muito exaustivo, né? Trazendo aí 5 pontos, 6 pontos sobre o comentário. Então vamos ver agora o que o Hendrickson ele vai falar, tá? Vamos ver o que o Hendrickson vai falar aqui. Olha aqui, ó. Já o comentário do Hendrickson, capítulo 10, é curto. O comentário do Carson é muito mais exaustivo. Mas mesmo sendo curto o comentário do Hendrickson, veja o que ele vai falar. Vamos ver aqui, ó. João 10:30. No versículo 28, Jesus falou sobre o seu amor pelas ovelhas. No versículo 29, sobre o amor do Pai. Ninguém poderá arrebatá-las das mãos do Filho, nem das mãos do Pai, pois elas são mais preciosas que todas as outras. Portanto, com relação a esse cuidado protetor, o Filho, versículo 28, e o Pai, versículo 29, são um, em propósito. Então é a mesma ideia do Carson, né? Portanto, disse Jesus, eu e o Pai somos um. Entretanto, visto que, em outras passagens, ensina-se claramente que a unidade é uma questão não apenas de operação exterior, mas também e basicamente de essência interior. Veja especialmente o capítulo 5, versículo 18, mas também o capítulo 1, versículo 14, e o versículo 18, o capítulo 3, versículo 16, que é o texto áureo, né? Está claro que também aqui nada menos que isso pode estar implícito. Certamente que se o Filho e o Pai são essencialmente um, então, quando Jesus afirma, eu e o Pai somos um, ele não pode estar meramente dizendo, somos um em providenciar cuidado a protetor às ovelhas. A trindade econômica repousa sempre sobre a trindade essencial. Observe quão cuidadosamente tanto a diversidade de pessoas quanto a unidade de essência são expressas aqui. Jesus disse, eu e o Pai, eu e o Pai. Portanto, ele está claramente falando de duas pessoas. E essa pluralidade é mostrada também pelo verbo, uma palavra grega, somos, que é a palavra grega. Essas duas pessoas nunca se tornam uma pessoa, que o Pai e o Filho não é uma pessoa só, mas são duas pessoas distintas. Por isso, Jesus não diz, nós somos uma pessoa, não.
porém diz: nós somos uma substância. Embora duas pessoas, as duas são uma substância ou essência. Foi dito de modo correto, tá? Que é a palavra grega que nos liberta do caríbides, do arianismo, que nega a unidade da essência. E, outra palavrinha grega aqui, da sila do sabelianismo, que o Sabélio ensinava 3 modus operandi de Deus. Era o mesmo Deus. Na criação, ele agiu como pai. Aí, na redenção, ele veio, o mesmo Deus, o pai, veio como filho. E depois ele tirou a roupagem de filho e se tornou o Espírito Santo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é um único Deus que trabalhou de 3 maneiras distintas. Na criação foi um, na redenção foi outra e na consolação é outra. Isso é uma heresia, né? Sabélio que trouxe essa chamado de modalismo e de unicismo, né? Que nega a diversidade de pessoas. Portanto, nessa passagem, Jesus afirma a sua completa igualdade com o Pai, né? Tanto a sua igualdade como o seu propósito. O propósito do Pai é o propósito do Filho. E assim sucessivamente. Então, você vê, é um comentário mais curto do que o do Carson. Carson traz muito mais detalhes, mas o comentário do Hendrickson ele é muito mais explicativo, né? Não que do Carson não seja, mas o Hendrickson ele aplica bastante, tá? Ele aplica bastante. Então, é um excelente comentário, né? Então, se você pega aqui, ó, os versículos antes de Jesus fazer a declaração, ele vai dar aqui uma série, né? Como ele está comentando aqui, ó, deixa eu pegar o versículo, ele está comentando, os versículos 27 e 28. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas certamente nunca perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aqui ele faz um quadro muito comparativo, ele trabalha muito com isso, o Hendricks. Por exemplo, minhas ovelhas ouvem a minha voz, me seguem, certamente nunca perecerão. E eu as conheço, lhes dou a vida eterna, cuido para que ninguém as tome de minhas mãos. Ele vai continuar aqui, ó. O comentário grande, né? Tá? Depois ele vai fazer aqui algumas referências. Tá? Minhas ovelhas ouvem a minha voz. Veja sobre o capítulo 10, versículo 3, versículo 3, versículo 8 e versículo 16. Eu as conheço. Veja sobre o versículo 10, capítulo 10, versículo 3 e versículo 14. E elas me seguem. Veja sobre os versículos 4 a 5 do capítulo 10. Eu lhes dou a vida eterna. Veja João 10, 10. E elas certamente nunca perecerão. João 3,16. E ninguém as arrebatará da minha mão. Veja João capítulo 10, versículo 12. O que é afirmado aqui, portanto, resume-se no seguinte: minhas ovelhas, tendo se tornado minhas, porque me foram dadas por meu Pai, fizeram grande esforço em ouvir o som da minha voz. Elas fazem isso constantemente. Elas me obedecem prontamente e põem toda a sua confiança em mim. Aí ele vai comentando, tá? É um comentário maravilhoso. E ele é mais explicativo, ele é mais expositivo e aplica melhor, na minha opinião, do que o comentário do Carson. Então, não que o comentário do Carson seja ruim, entendam o que eu estou falando, tá? Mas em relação para a exposição e para se entender melhor, você deve usar o comentário do Hendrickson, tá? Juntamente com o comentário do Carson, porque há passagens que o Carson vai comentar mais e o Hendrickson menos, e há passagem que o Hendrickson vai comentar mais e o Carson menos. Mas se você for pesquisar sobre o Evangelho de João,
tá? Onde vai te dar mais detalhes sobre o Evangelho de João, o Carson vai trazer mais detalhes do que do Hendrickson. Claro que você pode consultar também os detalhes do Hendrickson, tá? Que são excelentes, mas o Carson vai comentar mais, vai trazer muito mais argumentos, enfim, coisa que o Hendrickson não comentou. Então, o que um não fala, o outro fala e vice-versa. Então, são dois comentários maravilhosos. Talvez seja os dois os melhores comentários do Evangelho de João. Claro que o comentário do Raymond Brown, que saiu agora, que é muito caro, né, da Paulus, são melhores, que são muito mais exaustivos, porque são 2 volumes. Tá? Os dois aí são quase 2.000 páginas, o comentário do Brown. Tá? É um comentário excepcional. Só a introdução que ele vai dar tá é fantástica, fantástica. Tá? Mas esses dois comentários são maravilhosos também. Não fica atrás. O comentário do Carson de João é um dos melhores do mundo, tá? E o do Hendricks também é um dos grandes comentários aí do Evangelho de João. E se vocês gostaram de mais uma comparação, deixe o seu like aqui, tá? Deixe o seu joinha, não esqueça. Se inscreva no canal se você não é inscrito e adicione o sininho para responder todas as notificações. Comente aqui se você gostou, se você não gostou, que é de suma importância para nós. Graça e paz mais uma vez. Até os próximos vídeos.